Amigos, sejam bem-vindos a mais um Conectando com a Inteligência, mais uma oportunidade de você aprender um pouco mais sobre autoconhecimento e sobre gestão emocional. Eu sou Cleiton Pinheiro e eu sempre trago aqui temas que ajudam no seu desenvolvimento e no seu crescimento sobre gestão emocional. Então, se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, eu te faço já um convite. Se você for no meu canal no YouTube e você pesquisar lá, Conectando com Inteligência, você vai ver que tem muito conteúdo que vai ajudar no seu crescimento, muito conteúdo que vai ajudar no seu desenvolvimento. Autoconhecimento, crenças, autossabotagem, propósito. Existe uma série de vídeos que vão ajudar você a se conhecer um pouco mais, ter uma vida mais equilibrada e poder alcançar os objetivos que você tanto busca. Tema de hoje: 3 motivos de você ser inseguro na vida. Olha só, a insegurança, ela faz parte da vida de muitas pessoas. E eu sempre explico que insegurança, existem 2 momentos. Pessoas que são inseguras por natureza, vamos falar assim, e pessoas que em determinadas fases ou situações, elas se tornam inseguras. Então, isso é importante você entender que em algum momento você vai estar inseguro, você vai se sentir inseguro. Isso é comum. Então, exemplo, numa mudança de fase, se você vai fazer algo novo, você está diante de um projeto novo, você está diante de algo que você nunca fez, você está acessando um ambiente que você nunca frequentou, você está conhecendo uma pessoa que você não conhece, não tem intimidade, não sabe como ela é. Isso tudo pode te tornar uma pessoa insegura. Mas não é que você seja inseguro na vida, é apenas aquela fase. Porém, existem pessoas que, por questões emocionais, elas são inseguras por natureza, vamos falar assim. E eu quero falar 3 motivos justamente para essas pessoas. Então, o que eu peço para você? Acompanhe o vídeo até o final para você poder entender se algum desses 3 pontos está fazendo parte da sua vida. Só que, Cleiton, mas uma pessoa insegura tem mais coisas, não são só esses 3 pontos. Mas o que eu vou fazer hoje aqui com você? Eu escolhi os 3 porque eu quero me aprofundar um pouco mais nos 3. Eu quero que você entenda realmente do que eu estou falando em cada item, para justamente você poder identificar se isso está fazendo parte da sua vida, para você poder trabalhar, para você poder eliminar. Então, isso aqui é importante você entender hoje. Eu estou aqui na sede da LF Gestão, eu estou gravando aqui com o time, né? A equipe está aqui na frente, então hoje eu tenho aqui a minha ilustre presença da equipe Arielle e a Poli. Vocês estão rindo do quê? Só para saber. Felizes. Elas estão felizes. Muito bom. Nós vamos aprimorando, melhorando a cada dia para que você realmente tenha uma experiência bacana aqui com o nosso conteúdo, aqui no meu canal. Vamos lá. 3 motivos de você ser inseguro na vida. O primeiro deles, ele tem uma ligação com o grau comparativo. Me explica o que é grau comparativo primeiro, Cleiton, porque eu sou novo aqui e eu não sei o que é grau comparativo. Grau comparativo é o momento em que você começa a se comparar com as pessoas. Me dá aqui 3 canetas, por favor, Arielle. Tá bom, vamos usar o máximo aqui de exemplos para facilitar. Então é mais ou menos assim. Ó. Nós temos aqui, olha só, uma caneta lilás e uma caneta azul. As canetas estão aqui, por isso que eu estou usando elas como exemplo, igual eu fiz no vídeo anterior. Então, exemplo, numa situação como essa, o impacto do grau comparativo é menor. Por quê? Porque, como elas são muito parecidas, mudando apenas a cor, então o impacto é menor. O máximo que pode acontecer é uma olhar para a outra e falar assim, nossa, esse tom de azul é mais bonito do que o que eu tenho, ou vice-versa. Agora, olha só o que acontece. Quando elas vão para um ambiente e encontra uma caneta como essa, aí já traz um outro impacto, porque essa tem uma diferença. Essa não tem tampa, essa aqui já tem, essa daqui você só aperta, ela aparece. Outra coisa, essa daqui tem um marca-texto no final. Então, o que acontece? Quando uma olha para a outra, elas se sentem bem. O que pode acontecer aqui de diferente, estamos usando o exemplo como se fossem pessoas, para facilitar aqui, porque às vezes a pessoa está olhando e falando, mas o que ele está falando da caneta? É como se fossem pessoas. Então, uma olha para a outra, pode ser que tenha uma diferença no temperamento. Exemplo, se essa tiver um temperamento analítico, tiver um temperamento paciente, se for uma pessoa mais na dela, e essa for mais extrovertida, então essa vai se destacar.
Isso pode causar uma insegurança? Pode, porque essa, por ter um temperamento analítico, por ter um temperamento paciente, quando ela chega nos ambientes, ela não se conecta com facilidade com as pessoas. Diferente dessa, que quando ela chega, ela se conecta facilmente. Então, olha só, a questão da personalidade, do temperamento, do jeito de cada um, impacta um pouco na insegurança. Então, essa daqui tem mais facilidade de fazer amigos, essa daqui vai ter mais dificuldade. Essa aqui vai ser mais popular, essa daqui vai ser mais introvertida. A chance dessa se tornar insegura é muito maior do que dessa, dentro da comparação que eu trouxe aqui. Mas olha que interessante, quando elas vão para um outro ambiente e conhecem uma outra pessoa que tem mais habilidades do que elas, aí a chance delas se tornarem inseguras também cresce. Então, a comparação social, o grau comparativo, a maneira como você se compara com as pessoas, pode estar trazendo uma insegurança para você. Simplesmente quando você chega num ambiente que tem alguém que se conecta melhor com as pessoas do que você. Ou quando você chega num ambiente que tem uma pessoa que se destaca mais do que você. E a hora que você olha para você e você não acredita tanto em você, porque todos os ambientes, quando você chega, parece que você é a única pessoa que não tem destaque. Então, o grau comparativo, a comparação social, ela te prejudica. Vou te dar um outro exemplo que eu anotei aqui. De repente, no ambiente de trabalho, na sua vizinhança, você tem pessoas que começaram a crescer e que cresceram mais do que você na vida. Hoje elas têm uma vida, vamos falar assim, financeiramente melhor que a sua. Hoje elas possuem bens que são maiores do que o seu. Isso também pode desenvolver em você, desencadear em você a insegurança. Porque você está olhando para o lado e você fala assim, poxa, mas o fulano começou junto comigo, por que ele já está nesse cargo? Por que ele já tem esse carro? Por que ele já tem a casa dele e eu até hoje eu não tenho? Então isso vai começando, vai se instalando uma insegurança sem você perceber. Então isso aqui é importante. Outra coisa, se você não fizer uma leitura certa, vamos falar assim, se você se comparar com alguém, mas você não se comparou com o estado que a pessoa está, o nível que ela está com o seu. Você quer viver coisas que você ainda não está no nível daquela pessoa. Isso pode também fortalecer a insegurança na sua vida. Porque você está se comparando com alguém, é mais ou menos assim, a pessoa tem 30 anos, você tem 20. Então ela está, no mínimo, 10 anos à sua frente. Não quer dizer que ela desenvolveu mais do que você, não é isso. Mas tem momentos que a pessoa ela tem mais experiência do que você. Por isso que ela está à frente. Então é importante que você tenha este entendimento sobre o grau comparativo, sobre a comparação social. Isso aqui é importante você entender. Tem mais coisas que eu anotei aqui. Problemas com relacionamento. Vou te dar um exemplo. Começou um namoro, o namorado terminou com você. Arrumou outro relacionamento, o namorado terminou de novo. Terceiro relacionamento, não deu certo. Você começa a achar que o problema é você. Vai potencializando a insegurança. Porque você fala, eu nasci para não dar certo. Eu não consigo me relacionar com ninguém, as pessoas não gostam de mim, não dá certo, não avança, eu não consigo ter uma boa convivência. Tudo isso vai fortalecendo a insegurança. Então chega uma hora na vida que você começa a achar que tudo de errado que está acontecendo, a culpa é sua, por causa da insegurança que você carrega. Se você tiver vontade de fazer algo, você vai desistir daquilo, porque você acha que você não consegue, porque você não é capaz. Você passa em alguns lugares, você vê algumas coisas, você fala, mas isso não é para mim. Por causa da insegurança. E aí, qual que é o ponto da insegurança aqui? Porque da insegurança você vai para a autossabotagem. Então, exemplo, uma vez que eu estou num ambiente que eu acho que eu não sou digno de estar ali, ou eu não tenho condições de estar ali, aquilo começa a me fazer mal e eu vou dar um jeito de sair dali. Então, da insegurança, eu vou caminhar para a autossabotagem, onde eu começo a fazer coisas para me prejudicar. Pode ver, isso já aconteceu com vocês, já aconteceu com a equipe aqui também. Quando você está em um local que você acha que, não, mas isso aqui não é para mim, você começa a se sentir mal. Quando você começa a receber demandas, ou quando você começa a receber pedidos de coisas que você precisa fazer, que você, dentro de você, você fala, mas eu não sei fazer isso. E aí você vai dar um jeito de sair dali, você vai dar um jeito que aquele ambiente ou aquelas pessoas não façam mais parte da sua vida, porque emocionalmente você se sente mal. Por quê? Por causa da insegurança que te levou para a autossabotagem. Então isso aqui é importante você entender. Mãozinha levantada, a Arielle quer fazer uma pergunta.
Cleiton, mas assim, quando a gente fala tipo de uma pessoa que ela é introvertida, acaba sendo mais fácil de você identificar que é uma pessoa insegura, mas assim, e da pessoa extrovertida, sabe? Que em todo momento ela tá ali brincando e parece que ela não tem medo de perguntar, não tem medo de nada, digamos assim. Não é uma regra que o introvertido é inseguro. Isso é importante entender. Por quê? Nem sempre as pessoas introvertidas são inseguras. O introvertido é aquela pessoa que ela não tem uma necessidade de aparecer. Então, exemplo, o introvertido ele não tem problema nenhum se ele chegar aqui. Exemplo, vocês duas estão participando aqui da gravação. Vamos supor que tem um introvertido ali no canto. Ele não vai ter problema nenhum em ficar no canto e não aparecer. Para ele, isso é tranquilo. Mas não quer dizer que ele seja inseguro. Assim como o extrovertido, que é o contrário, aquele que quando ele chega, ele tem a necessidade de aparecer, ele tem a necessidade de mostrar para as pessoas que, olha, eu estou aqui, ele tem uma necessidade de receber atenção, existem muitos que são inseguros. E ele se esconde justamente atrás da extroversão dele. Então, porque ele é extrovertido, ninguém percebe que ele é inseguro. Então você olha para ele e fala assim, nossa, eu gosto do fulano, ele chega, já resolve, ele vai para cima, ele fala com todo mundo. Não, às vezes é uma defesa que ele tem. Assim como eu conheço muitos introvertidos que ele não é inseguro, se você chegar e passar algumas situações para ele, ele não aceita. Ele sabe quem ele é, ele não aceita qualquer coisa, ele não é uma pessoa influenciável, porque uma pessoa insegura ela acaba se tornando influenciável, porque ela não tem segurança nela. Então ela acaba fazendo muito o que as pessoas direcionam, o que as pessoas falam para ela. Então não é uma regra, mas sim, em termos de comunicação verbal, de comunicação corporal, o introvertido passa a ser mais inseguro, mas não necessariamente assim. Eu conheço muita gente que é introvertida, que ela não é insegura. Ela pode estar quietinha no canto dela, mas se você chegar para ela e pedir, faz algo para mim, ela vai lá e faz. E te entrega até mais do que você pediu. Então, é importante separar a introversão e a extroversão da insegurança. Comunicação corporal, vamos falar assim, o extrovertido passa a ser mais seguro. Mas não quer dizer que ele seja. Às vezes ele está só se escondendo. Vamos lá. Segundo ponto. Segundo motivo pelo qual as pessoas se tornam inseguras ou são inseguras na vida. Experiências passadas. Então, olha só. Vamos falar aqui agora do passado. Dependendo de como foi a sua criação, dependendo de como foi a sua formação, dependendo das experiências que você teve na vida, você pode sim ser uma pessoa insegura. Então, exemplo, se no passado você teve um relacionamento abusivo, isso pode te tornar uma pessoa insegura. Relacionamento abusivo onde naquele momento você era a pessoa mais frágil, você tinha alguém que exercia essa autoridade, mas de uma maneira abusiva, que te fazia mal. A insegurança pode estar vindo de lá. Vamos supor que na sua criação, a maneira como seus pais te criaram também foi de uma maneira abusiva, de uma maneira muito forte, de uma maneira que toda hora eles chamavam sua atenção. A insegurança também pode vir de lá. Então, as experiências do passado, vamos dizer assim, a nossa história, também traz um pouco da insegurança. Quer ver outra coisa que eu coloquei aqui? Ó? Se você sofreu bullying na escola. Então, exemplo, você sofreu bullying, os amiguinhos colocavam um apelido em você, os amiguinhos tiravam sarro de você porque você era o mais fraco, isso e aquilo, pronto. Isso vai potencializando uma insegurança. Exemplo, eu na minha época de infância, adolescência, tinha muito bullying. O que é normal. Cleiton, você sofreu bullying? Muito. Mas eu não deixava aquilo entrar. Mas falar para você que eu gostava, não. Então, eu geralmente, o que eu fazia? Como o autocontrole é algo que me acompanha há muito tempo, então quando começava as brincadeiras ou quando começava coisas assim, eu fingia que eu não ligava, dava risada e para tirar o foco. Porque repare, é assim que o bullying potencializa. Se alguém brincar com você e ela perceber que você não gostou, agora ela descobriu o seu ponto fraco. Ela vai ficar pegando no seu pé. Mas se você não liga muito, não tem graça. Não tem graça você tirar sarro de uma pessoa que ela não liga. Mas o bullying também te leva para a insegurança. E qual é a criança ou qual é a pessoa que não, em algum momento não sofreu bullying? Porque o bullying não é só na escola, ele continua no ambiente de trabalho. Pode ver que até mesmo hoje, já na fase adulta, você tem ambientes que eles se tornam tóxicos devido às brincadeiras, devido à maneira como algumas coisas são faladas, onde na realidade aquilo prejudica e fortalece, potencializa a insegurança da pessoa. O bullying também é um causador de insegurança. Quer perguntar, Polly? Vamos lá. Polly vai perguntar agora.
Por exemplo, qual o momento de identificar que liga aquele sinalzinho de alerta de que a insegurança ela está me prejudicando? Qual seria esse momento? A insegurança ela chega junto com o medo, pode ver. Quando você se sente inseguro, primeira coisa, você não fica à vontade. Emocionalmente, você não fica à vontade. Então, se eu falar assim para você, pô, olha só, a partir de amanhã você vai apresentar aqui o Conectando. Primeira coisa, vai dar um frio na barriga. Ó, sinal de insegurança, deu um frio na barriga. A mão começa a suar, a respiração fica pesada. Você, não, como assim? Eu vou apresentar? Não, você vai apresentar. Se você tem um autocontrole, você não deixa transparecer. Mas dentro de você está um turbilhão nas suas emoções. É a insegurança. Aí repare que dessa instabilidade emocional, esse frio na barriga, a mão começa a suar, a tremedeira, a boca não funciona direito, aí vem o medo. Aí começa, quando o medo chega, o medo ele não chega para te travar, o medo chega te contando uma história. Pode ver. O medo fala assim, não, mas como assim você vai gravar? Você nunca gravou. Ih, vai passar vergonha, você vai ficar exposta, as pessoas vão rir de você, os comentários vão ser negativos. Repare, que é isso que a nossa cabeça faz. Você começa a criar uma série de teorias, porque o medo se instalou, mas antes do medo sempre vem a insegurança, e aí onde você fala, não, Cleiton, eu não vou fazer isso. Então, repare que o nosso corpo, ele dá sinais que a insegurança chegou. Aquele friozinho na barriga, é insegurança. Aquela tremedeira que dá, a mão gelada, sabe quando a mão fica gelada? É insegurança. E dali vai para o medo. Então, o que é importante? Nesse momento, o autoquestionamento. Espera aí, por que eu estou assim? Exemplo, se eu já faço isso há um tempo. Então, eu vou te dar um exemplo. Toda vez que eu vou realizar um treinamento, toda vez que eu vou ministrar a palavra, você fica inseguro, dá um frio na barriga, a mão fica gelada. Normal. Por quê? Porque eu sei da responsabilidade. Eu sei o quanto naquele momento, eu tenho uma responsabilidade com relação à vida das pessoas. Então, ela vai vir até que você começa e aí ela vai embora. Mas, exemplo, se eu não soubesse lidar com isso, eu poderia já ter desistido de várias situações. Até mesmo exemplo desse próprio vídeo aqui. Então, ter insegurança é normal. O que eu preciso desenvolver é o autocontrole para que ela não passe a me dominar. Seria isso. A insegurança faz parte da vida de todas as pessoas em algum momento. Entendeu? Só que existem pessoas, exemplo, esses 3 motivos que eu trouxe, existem pessoas que elas são inseguras, elas não estão inseguras. Entendi. Entendeu? Existe a diferença da pessoa que ela é insegura e da pessoa que ela está insegura. São 2 coisas diferentes. Esses motivos que eu trouxe aqui, eles servem muito para pessoas que são inseguras. As que estão é de acordo com o momento e a situação. Quando você entende isso, fica mais fácil de você lidar com isso. Então, exemplo, você tem momentos que você fica inseguro, Cleiton? Sim. Então fica mais fácil eu lidar porque eu sei que faz parte da vida. O problema é eu falar assim, não, mas eu não posso ficar inseguro. Não tem como, vai chegar. Toda vez que eu tenho que fazer algo novo, que é algo que eu nunca fiz, principalmente quando é algo que tem uma responsabilidade, a insegurança vai chegar, normal. Acolho ela, recebo e falo para ela, vamos avançar. Não vou ficar parado, entendeu? Então isso ajuda muito a você a lidar com isso. E aí isso potencializa de acordo com o que eu falei, o filtro mental. Experiências do passado, a criação que você teve, o complexo que você carrega. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Tem algo no seu corpo que vocês não gostam? Sim, tem. Muito ou pouco? Muito. Olha só que interessante. Todos nós temos. Cleiton, tem algo em você que você não gosta? Tem várias coisas que eu acho feio. Esses dias eu estava pensando, eu não vou falar aqui para não vamos expor ninguém. Não preciso me expor aqui. Mas eu estava olhando que tem uma série de coisas assim que tem em mim que eu falo, cara, é por isso que eu tinha tanto complexo. Por quê? Eu não tinha clareza da minha identidade. Aí quando você pega vários defeitos de fábrica, vamos falar assim, não tem como não potencializar o complexo. Então, isso também é um causador da insegurança. Quando você olha para você, se você enxerga mais defeitos do que qualidades, você vai ser uma pessoa insegura. E é muito comum, vamos falar assim, principalmente nas mulheres, por causa da questão emocional, que as mulheres, as emoções são mais fortes, entendeu? Os homens, para algumas coisas, eles são mais tranquilos, mas as mulheres têm isso. Então, assim, é muito comum, se você acha que você tem uma série de defeitos, você ser uma pessoa mais insegura.
E é interessante porque você pode chegar e falar assim, eu acho a minha mão feia, um exemplo. E outra pessoa pode falar, mas sua mão é bonita. Mas mesmo assim, se a pessoa falar, não, mas sua mão é bonita, você fala, não, minha mão é feia. Esses dedos estranhos, não sei o que e tal, aquela coisa, dando um exemplo. Entendeu? Então, assim, é importante você entender isso, porque tem pequenas coisas que estão fortalecendo a sua insegurança e você nunca parou para pensar. Coisas que, exemplo, olha só, vocês duas têm idades diferentes, Arielle e Polly. Tem coisas para a Arielle hoje que são extremamente importantes, mas tem coisas para a Polly que está numa outra fase que, cara, isso daí já não é mais tão relevante. Por quê? Fase de vida. Quando ela tinha a idade da Arielle, isso aqui para mim também, Cleito, realmente nessa fase eu me preocupava muito com isso. Hoje não. O que foi, Polly? É porque você fala assim, outra fase, né? Parece que tá assim não, mas não. Me chamando assim, né? Não, fases diferentes. Vocês não vivem fases diferentes? É igual eu vivo uma fase diferente. Olha a insegurança batendo, tá vendo? A insegurança bateu, as duas mãos. Ele tá falando do quê? Não, mas isso, é isso aí, é um exemplo de insegurança. Entendeu? Então isso aqui é importante. Também dentro das experiências passadas, a exposição em público, isso potencializa. Se você passou vergonha em público, se você se sentiu exposto em público. Por isso que a maioria das pessoas tem medo de falar em público, por causa da questão da exposição. Por isso que isso é tão difícil para algumas pessoas. Então, eu preciso que você entenda isso, porque aí você consegue identificar de onde vem essa insegurança que te acompanha. De onde vem essa insegurança que você carrega há tantos anos na sua vida. Outro exemplo, dificuldade de fazer amigos. Também impacta na insegurança. Como assim, Cleito? Tem pessoas que têm facilidade, tem pessoas que não. Porque, olha só, se ela não consegue fazer amigos com facilidade, ela começa a achar que o problema está nela. As pessoas não gostam de mim. Ninguém quer ser meu amigo. De maneira inconsciente, é isso que passa na nossa mente. Então é importante você refletir sobre isso. E o terceiro ponto, que vai até um pouco do que a gente já falou aqui, autoimagem negativa. Se você não olha para você da maneira correta, não adianta. Cleito, mas como que eu vou olhar para mim da maneira correta? Porque os defeitos que eu falo que eu tenho são visíveis. É só bater, olhar no espelho e você vê. Então, será que você não está exigindo muito de você? Será que você não está querendo, de repente, que algumas coisas aconteçam que não precisa ser nesse nível? Olha assim, uma coisa você fala assim, Cleito, olha, eu queria melhorar isso daqui. Ok, vai te deixar mais bonita. O que você não pode é achar que, porque você é de uma maneira, é por isso que não dá certo. Repare que é o seguinte, vamos imaginar assim, tem coisas que você não gosta. Aí você vai lá e faz um procedimento cirúrgico. Não necessariamente depois do procedimento você se torna uma pessoa segura. Por isso que, olha só, a autoimagem negativa ela pode te levar para a insegurança, mas se você corrigir o que você acha que está ruim, não quer dizer que você vai se tornar uma pessoa segura. É igual quando eu tinha uma visão diferente, eu não tinha uma gestão emocional, o autoconhecimento, quando eu não sabia quem eu era, não tinha identidade, existia uma série de coisas que eu olhava e falava, cara, não tem jeito. Depois disso, mudou. Você fez algum procedimento cirúrgico? Tá, não. Fiz lá, coloquei um pouco de cabelo, tal, tudo isso, tem que fazer de novo, tem que colocar mais, mas eu percebi que não foi isso. Na realidade, o fato de eu ter desenvolvido o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, de eu entender um pouco da minha história, de eu entender a minha identidade, foi o que me ajudou a deixar de ser uma pessoa insegura. Não foi o procedimento. O procedimento depois veio e ajudou. Entendeu? Então isso é importante, porque às vezes você está achando que, olha, se melhorar isso, eu vou me tornar uma pessoa segura. Não é. A questão de você ser uma pessoa segura tem, primeiro ponto, você saber quem você é. A sua identidade. Se você não sabe quem você é, se você não tem identidade, se você não tem clareza sobre isso, a insegurança vai continuar te acompanhando. Se você não entender que, olha só, eu não sou bom para tudo, mas tem coisas que eu faço muito bem. Todo mundo tem algo que faz bem. Eu não acredito em uma pessoa que não tenha nada de positivo. Todo mundo tem. Tem algo que você faz e você faz muito bem. Não, mas o fulano não faz nada. Então, ele é bom em não fazer nada. Tem algo que ele faz bem. O quê? Não fazer nada. Tem pessoas que não conseguem ficar sem fazer nada. O fulano consegue. Então, isso aqui é importante, porque se você não entender quem você é, focar nas suas habilidades, focar naquilo que você faz bem,
dificilmente essa segurança que você precisa vai te acompanhar. A insegurança vai continuar te acompanhando. Vamos lá, Polly? Você acha que uma pessoa que é insegura, ela tem consciência de que ela é insegura ou ela se esconde atrás de alguma crença? E como eu consigo ajudar alguém que eu identifico que ela é uma pessoa insegura? Existem pessoas que são inseguras e ela tem consciência disso. Ela até fala para você que eu sou muito insegura. Existem pessoas que ela não percebeu que a insegurança acompanha ela e é o que você falou, ela conta uma história para ela. Então, exemplo, ela fala assim, não, mas é que na vida não tem oportunidade. Na oportunidade você teve, você não aproveitou porque você não se sentia segura para fazer aquilo. Não, mas é porque eu não nasci para isso. Não, não é que você não nasceu, é que a insegurança impede você de acessar aquele ambiente. São duas coisas, os dois cenários existem. Existem aquelas que, olha só, não é que ela é insegura, é porque um dia alguém falou para ela, meu, você é muito insegura. E ela pegou aquilo e trouxe para a vida dela como uma verdade. Então ela carrega aquilo para o resto da vida. Muitos de vocês estão me assistindo agora, isso aconteceu. Em alguma fase da sua vida, alguém que exercia uma autoridade sobre você, falou para você assim, não, mas você é muito inseguro. Aí você acreditou naquilo. Você, caramba, é verdade, eu não tinha percebido, eu sou inseguro mesmo. Aí você carrega isso para todos os ambientes que você vai. Aí é muito comum você começar a falar coisas, conheceu a pessoa agora, não, então, eu preciso trabalhar a minha segurança, porque eu sou muito inseguro. Você era inseguro há 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Hoje não. Mas você continua dizendo, afirmando que você é uma pessoa insegura. Então, isso é importante você entender. Polly. Isso aconteceu comigo de uma pessoa me falar repetidas vezes algo que eu não conseguia fazer e era algo simples, né? Como dirigir. A pessoa dizia que eu não sabia dirigir. E eu internalizei aquilo para mim como verdade, que eu cheguei ao ponto de, em um outro trabalho que eu tinha, eu dizer, não, eu não consigo ir nessa cidade vizinha de interior que é 50 quilômetros, porque eu não sei dirigir. Então, eu trouxe aquilo para mim como uma verdade e me prejudicou muito. As verdades que nós carregamos na nossa vida nos prejudicam muito. Só que são verdades, exemplo, tem coisa na minha vida que era verdade há 10 anos atrás, hoje não é mais. Tem coisas na sua vida, na vida de quem está nos assistindo, que isso realmente, quando você era criança, era uma verdade. Chega para uma criança de 10 anos, olha, você é insegura, normal, é uma criança. O que você não pode é carregar isso para a vida inteira. Então, a vida inteira você é inseguro? Não. Então, fica aqui para você uma reflexão. Quais são as verdades que você está carregando e que não são verdades? Verdades essas que foram faladas por pessoas que exerciam autoridade sobre a sua vida, como seus pais, como líderes, pessoas que você admirava e que, na realidade, naquela fase você era, mas hoje você não é mais, mas você não se libertou. Esse é o primeiro ponto, a primeira reflexão que eu quero que você faça. A segunda é, por que você traz tanto essa verdade que não é verdade para o dia a dia? Nos ambientes, quando você chega, a primeira coisa que você fala assim, eu sou inseguro, eu sou uma pessoa estressada, eu sou uma pessoa que eu sou atrapalhado. Uma série de coisas que você mesmo faz questão de falar para as pessoas, mas na realidade as pessoas não te enxergam assim. Cleito, você falou sobre insegurança. Como é que eu faço para me tornar uma pessoa segura? Eu já trouxe aqui. Aceitando quem você é. Quer se tornar uma pessoa segura? Aceite quem você é. Você é uma pessoa que é bom para fazer algumas coisas, mas tem outras que você não vai ter habilidade. Você é uma pessoa que tem habilidade em alguns ambientes, mas tem outros que você não vai conseguir ficar. Você é uma pessoa que tem facilidade em falar com um perfil de pessoas, mas tem outro que você vai ter dificuldade em lidar. É isso. É parar de exigir de você algo que talvez não faça parte da sua vida. É parar de se cobrar e começar a se aceitar mais. Quem é perfeito? Porque olha só Deus é perfeito. Somos pessoas imperfeitas, somos pecadores, somos pessoas que temos muito que desenvolver, temos muito que aprender. Então por que essa obsessão nessa perfeição? Deus é perfeito, o homem não. Então isso tem que estar claro para você. Porque talvez se você tiver essa clareza, você comece a se aceitar mais e para de se cobrar. Meu conselho para você hoje, para você que quer se tornar uma pessoa segura, se aceite mais e se cobre menos. Isso vai te ajudar. Se você gostou desse vídeo, posso te dar uma sugestão? Assista ele novamente, mas assiste com calma, porque até mesmo através das perguntas que elas fizeram hoje, tem muita coisa para você refletir. Então vale a pena você estudar, anotar, para que a insegurança deixe de fazer parte da sua vida. Pega esse link, vai lá no seu stories, Cleiton C. Pinheiro, marca, compartilha esse link. Para que mais pessoas tenham acesso, porque a insegurança, como eu falei, faz parte da vida de todo mundo. Em algum momento essa pessoa vai se tornar insegura. É importante que você ajude a trazer clareza para ela sobre esse tema.
Deus abençoe a todos e até o próximo episódio.